Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, nossa amiga do coração, que hoje ela veio com a missão de passar a mensagem de fortalecimento, o que nos ensina Jonas e a baleia. Ô, amiga Beth, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Gratidão por estar aqui para passar essa mensagem que vai nos dar o direcionamento, nos trazer uma reflexão assim para o nosso dia a dia, para o nosso sábado, enfim. Obrigado, gratidão. E você pode, por gentileza, amiga querida, iniciar com uma prece e encerrar com a prece quando terminar. Você tem de 20 a mínima até 30 minutos. Tá bom. Obrigado, amiga. Eu que Gratidão. agradeço, eu que agradeço. Muito, muito boa tarde, amigos. É uma felicidade estar aqui, trazendo os ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Essa história é muito interessante, mas vamos primeiro levar os nossos pensamentos ao mais alto, à espiritualidade amiga, pedindo que nos amparem, nos protejam, para que possamos entender cada vez mais os ensinamentos maravilhosos dos instrutores do mais alto. Senhor, se conosco, hoje e sempre. Então, essa história de Jonas é uma história fantástica. Está lá na Bíblia. Tem o livro, chama o livro de Jonas. A gente pega lá o Velho Testamento, um dos últimos livros do Velho Testamento chama-se Livro de Jonas. É bem curtinho, só tem 4 capítulos. E os estudiosos da Bíblia nos dizem que é uma ficção, né? É uma história inventada, mas baseada num personagem real que existiu de verdade, o Jonas, que foi um profeta em Israel, viveu no século 8 antes de Cristo, mais ou menos 800 anos antes da vinda de Jesus. Então nos conta essa história lá da Bíblia, no Velho Testamento, que Deus disse a Jonas para ir à cidade de Nínive, para prevenir os seus habitantes, que eles seriam punidos caso não se corrigissem. Nínive era a capital do Império Assírio, uma cidade muito bela, e ficava às margens do rio Tigre. Hoje essa cidade fica lá no norte do Iraque. Mas Jonas não atende o chamado de Deus. Por quê? Porque ele é um justiceiro. Para ele, a justiça é que importa. A justiça vem à frente do amor. Então ele achava, né? Já que os habitantes de Nínive eram tão corruptos, depravados, eles deveriam ser punidos, a cidade deveria ser destruída. Então Jonas tem medo que os habitantes de Nínive se arrependam e Deus os perdoe. Ele não quer, né, que isso aconteça. Então, ele o que faz? Embarca num navio e vai para a cidade de Tarsis. Mas no caminho, no mar, surge uma enorme tempestade. E os marinheiros conversavam entre eles que aquela tempestade não era comum. Haveria algum culpado. E eles lançam a sorte e a culpa recai em Jonas. Jonas admite que ele era o culpado, afinal, ele desobedeceu a Deus. E ele diz que se ele for jogado ao mar, a tempestade se acalma. Mas os marinheiros não quiseram lançá-lo ao mar. E a tempestade não passava. Por fim, atiraram Jonas ao mar e então a tempestade se acalmou. Quando Jonas foi jogado ao mar, uma baleia o engoliu. E ele ficou no ventre da baleia 3 dias e 3 noites.
E nesse ínterim, depois dessas noites, desses dias, ele concorda em fazer, atender o pedido de Deus. Ele concorda em ir a Nínive, e aí o peixe ou a baleia o vomita para a praia. E aí ele vai a Nínive, prega aos habitantes, dizendo: olha, essa cidade será destruída daqui a 40 dias. Se arrependam, porque senão vocês vão morrer. E as pessoas se arrependeram, mudaram o seu comportamento. Mas Jonas ficou chateado, porque ele não tinha compaixão por esse povo. Ele queria mesmo que a justiça fosse feita, olho por olho, dente por dente. E aí as pessoas se arrependeram e Jonas sai da cidade, fica aos redores da cidade, esperando pela destruição de Nínive. Mas Deus perdoou aos habitantes. E a cidade não foi destruída, porque eles se modificaram. E aí o Jonas ficou muito zangado, ele ficou muito desapontado que os habitantes se modificaram, que Deus os perdoou, que a cidade não foi destruída. Ele queria que fosse feita justiça e não misericórdia. E aí Deus fez nascer uma árvore, estava muito calor. Sim, um dia aparece uma árvore para proteger Jonas do sol forte. Mas uma lagarta comeu essa árvore e aí ela murchou. Aí o Jonas reclama de calor e Deus o repreende. Você se compadeceu da árvore que em uma noite nasceu e morreu. Por acaso eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120 mil habitantes, que não sabem discernir o que é mão direita, o que é mão esquerda, e de todo o gado que lá se encontra? Essa história, lógico, é muito fantástica, não é uma história real, mas traz muitos ensinamentos. No Novo Testamento, Mateus, no capítulo 12, versículo 40, lá no Novo Testamento, faz referência à história de Jonas. Ele escreve, fala de Jesus: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Porque após Jesus ter sido crucificado, ele ficou lá no sepulcro, e após o terceiro dia ele ressuscitou em espírito, ele apareceu para as pessoas. Então, essa história de Jonas, tão antiga, Jonas, na verdade, viveu no século 8 a.C., era muito conhecida pelos judeus, tanto que Mateus se refere a essa história, séculos depois. Então, vamos ver o que quer nos ensinar a incrível história de Jonas e a baleia. Erich Fromm é um filósofo, um psicanalista alemão, viveu no século XX. Escreveu o livro Análise do Homem. E ele, psicanalista, lhe diz: estar dentro da baleia é estar isolado, é estar aprisionado. Por quê? Porque Jonas não foi solidário com os habitantes de Nínive. Então, se a gente não tem compaixão, não é solidário, não é fraterno, as pessoas se afastam da gente, a gente fica solitário, isolado. Agora, ser solidário, ter solidariedade, é ir ao encontro do próximo para ajudá-lo, buscar essa proximidade com o outro, caridosamente. Isso é ser solidário. Mas, diz Erich Fromm, nós vivemos num paradoxo. Paradoxo é aquilo que
parece uma contradição, é uma contradição, mas aqui nesse caso só parece. Por quê? Ele explica, ao mesmo tempo que nós procuramos a proximidade com outras pessoas, nós procuramos agradar os outros, procuramos atender-lhes os desejos, os interesses, nós queremos fazer amigos. Esse é um lado, né? Procuramos a proximidade do outro e procuramos agradá-lo. Mas também procuramos a nossa independência, procuramos preservar a nossa autenticidade, né? Ser honesto conosco e atender os nossos desejos, as nossas necessidades, sermos originais, diferente dos outros. E não há contradição, porque o que nos aproxima do outro é o amor ao próximo. E o que mantém a nossa autenticidade, nosso verdadeiro eu, a mensagem que a alma nos traz, é o amor a nós mesmos. No entanto, há pessoas que não têm suficiente amor por si mesmas, não têm autorrespeito, não se autovalorizam, não perdoam os próprios erros. E aí, o que elas fazem? Tem essa falta de amor por si mesmas, procuram o próximo para receber amor, porque não dão a si. O copinho de auto-amor deles está vazio. E então a pessoa faz o possível para que os outros o encham. Como? Com agrados interesseiros, fingidos, porque não vem do fundo do coração, não são autênticos. Enquanto há outras pessoas que amam-se o suficiente e estão bem consigo mesmas. O copinho de auto-amor delas está cheio, e aí transborda em amor ao próximo. Cuida bem de si, está bem, e aí cuida bem do outro. Tem uma solidariedade autêntica, desinteressada. Ajudam o outro do fundo do coração. São altruístas, sem o interesse por trás, né? Outro grande filósofo, Friedrich Nietzsche, escreveu o livro Zaratustra. E olha que interessante a frase que ele nos traz. Quer dizer, uma pessoa procura o seu próximo porque está em busca de si mesma. E a outra pessoa porque de bom grado se perderia a si mesma. Procura seu próximo porque está em busca de si mesmo, e outro porque, de bom grado, se perderia a si mesmo. O que significa isso? Busca de si mesmo, segundo Nietzsche, Nietzsche escreveu, torna-te quem tu és, é construir-nos, né? Sermos co-criadores de Deus, fazer aflorar as nossas potencialidades, sermos nós mesmos autênticos e originais. Então, ser autêntico, ser verdadeiro conosco, seguir os nossos propósitos de vida e não dos outros, pensarmos por nós mesmos e não ser rebanho que vai com os outros, manipulado. Aí, isso é o que Nietzsche quis dizer. A busca de si mesmo, a busca de si mesmo para se tornar cada vez mais autêntico, cada vez mais verdadeiro consigo mesmo, seguindo os seus propósitos de vida e não o que os outros querem de nós, querem que façamos da nossa vida. Aí, na continuidade dessa frase, né? Procura seu próximo porque está em busca de si mesmo. O outro. Por quê? Porque o outro é espelho de nós mesmos. A reação do outro frente ao nosso comportamento nos mostra quem somos. Aí a gente, por exemplo, se comporta de uma determinada maneira com alguém e ele reage de uma forma ou de outra. E a gente para pensar, né?
se foi adequado ou não aquele nosso comportamento. E assim a gente vai se conhecendo. Por isso que se diz que o outro é nosso espelho, mostra para nós quem nós realmente somos. Por isso Nietzsche escreveu, né? Um procura seu próximo porque está em busca de si mesmo, para se conhecer, para crescer espiritualmente. Agora, perder-se a si mesmo é perder a própria identidade, é se tornar um robô, né? Manipulado, controlado pelas pressões sociais, pela mídia, pelas fake news. Voltando, então isso é o verdadeiro amor, amar-se para amar o próximo. Voltando à história de Jonas. Aqui o Jonas representa a capacidade, a história dele, né? Representa a capacidade de se arrepender e ser perdoado por Deus. Então, ele foi lá para Nínive, falou para os habitantes que a cidade seria destruída em 40 dias, caso eles não se arrependessem e não modificassem o seu comportamento, não se tornassem pessoas boas, e eles se arrependeram. E Deus os perdoou e a cidade não foi destruída. Então, essa é a mensagem que essa história nos traz, que, né, nós temos capacidade de nos arrependermos quando reconhecemos os nossos erros e queremos corrigi-los, e aí nós seremos perdoados por Deus. Mas ser perdoado por Deus, segundo o Espiritismo, é ter novas oportunidades de reparação, porque Deus não se magoa, Deus não se ofende. Por isso que ele não precisa perdoar. A gente só perdoa alguém quando a gente se ofendeu, quando a gente ficou magoado. Senão a gente, né, passa despercebido, nem precisa perdoar. Deus não se magoa, Deus não se ofende. Por isso que ele não precisa perdoar. Então, esse perdoar é modo de dizer. O perdão de Deus é a oportunidade que ele nos dá de reparar as nossas faltas ao longo das muitas encarnações. Uma encarnação, a gente resgata os erros das encarnações passadas. E se a gente erra nessa, com certeza ainda vamos errar, somos imperfeitos, ainda temos as próximas para corrigir esses erros, plantar e colher. Então, essa ficção, né, essa história é inventada, né, é imaginada, ela nos fala que Deus ensinou a Jonas a ter amor, a ter misericórdia do povo de Nínive, porque ele não tinha, né? Ele fala, para ele o que importava era a justiça. Eles erraram, vão ter que pagar, vão ter que perder a vida, vão ter que ser castigados. Nada de misericórdia. Mas Deus mostrou a Jonas que é preciso ter amor e é preciso ter misericórdia. Falando em amor, voltando para Erich Fromm, ele diz, olha que bonito, o amor é a afirmação das potencialidades, é o desvelo, é o respeito pela singularidade da pessoa amada. Então, vamos destrinchar. Afirmar as potencialidades do outro. Então, olha, eu sei que você consegue, você é capaz, você tem aí um cabedal imenso dentro de você. Então, isso é amar o próximo. É estimular-lhe o progresso, acreditando e fazendo acreditar nas próprias capacidades, potencialidades que estão em estado latente, né? A forma de sementes, como diz lá nas obras da codificação, na forma de germen. Germe não é bichinho que anda, não, é germe, uma sementinha que depois desabrocha, que depois floresce. Então, isso que é amar. Em vez de colocar a pessoa mais para baixo ainda, mas você não é capaz, porque você é um zero à esquerda. Amar é o contrário. Eu acredito em você. Você tem potencialidade. Você vai conseguir. E amar também é o desvelo. Desvelo é a solidariedade. É ir ao encontro da necessidade do outro. É o que Jonas não quis fazer, né? Jonas não quis ir para Nínive
para falar, né, para as pessoas lá que a cidade seria destruída. Por isso, como castigo, ele foi engolido pela baleia, ficou no seu ventre 3 dias e 3 noites, pensando nas escolhas que fez, acabou se arrependendo, acabou dizendo a Deus que iria para Nínive. Então, aí, desvelo, né? Amor é a afirmação das potencialidades do outro e de nós também, né? Se a gente tem amor, a gente acredita na gente, sabe das nossas potencialidades, afirmamos as nossas capacidades. E amar o outro é também afirmar as potencialidades do outro. E amor também é desvelo, é esse cuidado, essa solidariedade, essa empatia, é se colocar no lugar do outro, mas procurando ajudá-lo. E amor também é o respeito pela singularidade. Então, não importa que o outro seja diferente, que pense diferente de nós. Né? O Jonas não aceitava os erros da população de Nínive. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, aceita todos nós como nós somos e como estamos, com todos os nossos erros, com as nossas diferenças. Para Ele, para Deus, todos somos iguais. E aí, se Deus não nos julga, não nos recrimina, mas nos dá sempre novas oportunidades de reparação dos nossos erros, por que que nós iríamos julgar ou condenar os nossos semelhantes? Se nem o nosso Criador faz isso, nós, né, réis mortais, vamos querer ser mais do que Deus, julgando, condenando? Então, é uma história incrível, tem muita, nos livrinhos infantis, tem muita adaptação dessa história, né? Mas está lá na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Jonas. Retomando, a história de Jonas nos ensina que Deus é Pai misericordioso. Ele teve misericórdia, né, do povo de Nínive. Jesus mesmo disse: o amor cobre a multidão de pecados. Eles erraram, mas Deus os continuava amando-os. Então, o amor prevalece a justiça. Quando Jesus diz: o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, o amor deve prevalecer a justiça. E o amor deve se estender a todos. Não importa se são diferentes de nós. Não importa o quanto erraram. Isso é o amor que Jesus nos ensina. É o amor incondicional que ele tem por nós. Por enquanto, ainda não conseguimos amar incondicionalmente, talvez um ou outro, nossos filhos, mas no futuro amaremos toda a humanidade, assim como Jesus. Depende só do nosso progresso, do quanto nos esforçarmos para chegarmos lá. Amigos queridos, agradeço essa oportunidade, agradeço a atenção das pessoas que aqui estão ou estarão, pedindo ao Pai Maior que abençoe todos os nossos lares, os nossos familiares, a nossa saúde, as nossas atividades, os nossos estudos. Abençoa o nosso planeta, cada nação, cada governante. E abençoa também o SEAC, seus dirigentes, encarnados e desencarnados, e todos os tarefeiros dessa maravilhosa casa de oração e estudos. Que assim seja, graças a Deus.